coração, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Quanto realiza. Aleluia. Pelo Salmo 51, que é o texto que nos prepara para um momento de confissão, nós temos o privilégio e a oportunidade de orarmos a Deus. O Salmo de Davi fala de confissão e de arrependimento. O salmista, com a sinceridade do seu coração, diz:
Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, porém serás tido por justo no teu falar, e puro no teu lugar. Então, o ato da confissão é um ato de coragem, é um ato de fé, também um ato de certeza, porque nós temos dificuldade de confessar os nossos pecados. Mas a certeza do salmista é essa certeza que nós precisamos ter, de que Deus conhece as nossas transgressões, os nossos pecados, mesmo que eu não queira confessar. Mas a orientação que o salmista dá é essa, é a confissão. Confesse. Confesse o seu pecado. E Deus, no seu poder, perdoa assim todas as nossas transgressões por causa da sua benignidade. Então nós vamos, nesse instante, orar ao nosso Deus, vamos ficar a nossa irmã aqui à frente, e ore ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo a orientação de Deus na condução do processo da nossa nação, nesse momento de novo governo, para que os dirigentes possam sim conduzir a nossa pátria de acordo com os propósitos pela Criador. Amém, amém. Irmãos, nós vamos preparar o nosso coração para recebermos a palavra de Deus. Eu quero apresentar aqui o pastor Paulo. O reverendo Evaldo encontra-se de férias e deu a incumbência do pastor Paulo ser ministrante da palavra de Deus na manhã desse dia. Muito nos alegra o coração. Nos honramos com a presença dele entre nós. Ele será pregador da palavra de Deus. Antes da mensagem, vou pedir que o Sérgio louve ao Senhor, preparando assim o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para recebermos então a palavra do Senhor pregada pelo seu servo, o anjo que ele enviou na manhã desse dia, o pastor Paulo. Sérgio, por gentileza, depois o pastor Paulo para pregar. Aquele que tem os meus mandamentos, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Paz do Senhor, paz do Senhor Jesus, bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. Nós hoje temos o prazer de estar aqui com os irmãos, o pastor Evaldo, como disse o irmão, ele está de férias e hoje me coube trazer a mensagem para a igreja. Eu também quero dar boas-vindas para os irmãos que estejam assistindo pelo internet. Então, não precisa de nós entrarmos em detalhes, porque todos nós sabemos e sentimos o que está se passando no nosso meio, o que está se passando na nossa nação. Então, esse ano é um ano de desafios diferentes de todos os anos anteriores que nós passamos por situações difíceis. E aí, a pergunta, que é o título da mensagem para a nossa reflexão, a pergunta é essa: você entrou no ano de 2023 olhando para trás, ou você entrou o ano de 2023 olhando para frente e para o alto? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, que nós vamos explorar a maior parte do capítulo 3, a carta aos Filipenses do apóstolo Paulo nos diz algo muito importante para nós refletirmos sobre este assunto. Se vamos viver, principalmente agora, olhando para frente e para o alto, ou se nós vamos viver o ano de 2023 no passado. Então, eu vou primeiramente introduzir o assunto para depois nós lermos a palavra do Senhor. Então, nós devemos ter, ou precisamos ter certamente, um porquê muito grande e um porquê muito significante para encararmos a nossa vida nesses tempos difíceis. Nós realmente precisamos ter um porquê, uma razão de vivermos esse ano de uma maneira diferente, que na verdade a palavra de Deus sempre nos instruiu, de certa forma, a vivermos olhando para frente e para o alto, mas agora mais do que nunca precisamos de achar o porquê, né, que traz um significado para a nossa vida, de maneira a vivermos para glorificar o Senhor mais e mais do que nunca, e demonstrarmos aquilo que o Senhor merece receber de nós. Aquilo que o Senhor merece receber de nós. Veja só, uma das coisas que tem me incomodado muito é o assunto de vermos muitas e muitas pessoas, muitos e muitos brasileiros, inclusive muitos e muitos cristãos, viverem ocupados em analisar e tentar entender a política do que está se passando no nosso país, tentar esperar que se encontre um político ou um governante que vá trazer ao povo aquilo que o povo precisa, mas na verdade a história da humanidade tem mostrado, desde a época dos monarcas, desde a época dos reis, desde a época da República de Roma, desde todo o sempre, não se encontra, se alguém conhecer algum rei, algum monarca, algum governante que tenha sido justo para com o povo, algum monarca ou governante que tenha se preocupado em assistir ou atender às necessidades do povo, se houve algum, eu não sei. Até mesmo, veja só, Salomão, né, o segundo filho de Davi, que ele era um homem de sabedoria, Deus deu a ele sabedoria, até o Salomão depois acabou deixando de honrar a Deus, deixando de cumprir o que Deus tinha dado a ele para fazer, né? E até pacto com povos pagãos ele fez. O Salomão fez pacto com povos pagãos. Imagina, um homem de sabedoria,
Salomão foi aquele que teve um montão de mulheres, foi aquele que a vida dele no final, ele chegou à conclusão, imagina só, devia de restar algum discernimento para Salomão, porque ao final da vida dele ele escreve, né, que tudo é vaidade. Ele fala de diversos aspectos importantes que estão escritos lá no livro de Eclesiastes, ele fala no livro de Provérbios, mas quando a gente analisa o livro de Eclesiastes, a gente vai ver que ele mostra o que acontece na vida humana em termos da interferência das ideias do mundo, né? Inclusive, uma das coisas interessantes que ele fala, que é a pura realidade que ainda existe hoje, né? Das pessoas estarem, um dos versículos dele, ele fala para viver bem a juventude, para viver, aproveitar a juventude, né? Mas ele, no final das contas, de tudo que ele fala, seja dentro da sabedoria, ou seja dentro do sentimento do homem natural, né? Uma palavra de um sábio, por exemplo, não poderia ou não deveria dizer para a gente aproveitar só a juventude. Ele inclusive diz que depois virão dias maus. É escrito isso. No Novo Testamento, Jesus Cristo disse que nesse mundo teremos aflições. Jesus não disse que nós teremos aflições quando nós somos jovens, ou só teremos aflições quando somos pessoas já maduras. Não foi isso que Jesus Cristo disse. Mas o que acontece na prática, isso sim vale. De tudo que ele escreveu, isso é o que vale, porque no final da vida ele chegou à conclusão que tudo é vaidade. E é a pura verdade, porque a pessoa que vive esperando, como muitas pessoas estão esperando no nosso país, que as coisas vão melhorar extraordinariamente, que se vier um governante X, ou um governante Y, ou um governante Z, quem quer que seja, as pessoas depositarem a esperança de que as coisas vão melhorar no mundo, isso, segundo a ação de algum governante, isso é não reconhecer o que se passou em toda a história da humanidade. É muito triste, mas depois que Jesus Cristo veio, já há mais de 2000 anos, ainda tem muita gente que acredita que vai ter um governante que vai levar o nosso povo e a nossa nação a uma situação de gozar dos direitos que o ser humano tem. Eu mesmo fico frustrado, fico triste, porque da maneira que eu aprendi, né? Eu nasci em 1945, no finalzinho da guerra, né? Mas da maneira que os meus pais me ensinaram, da maneira que eu aprendi, né? E da maneira que eu aprendi na escola, né? A gente sonhava com várias coisas que são verdadeiros sonhos hoje em dia. A gente sonhava com a democracia, a gente sonha como forma de governo capaz de atender aos interesses do povo, a gente sonhava com a soberania do Estado. Nesse mundo global, onde é que está a soberania dos Estados? Tristemente, a nossa nação agora, com o governante que está aí, entrou na onda do globalismo, né? Então, o que acontece? Tudo isso é ilusão. E o que Salomão falou é algo realmente verdadeiro. Tudo é vaidade. É uma coisa muito triste, mas é a realidade. Então, eu quero, quando a gente vai viver, procurar viver esse ano olhando para frente, eu quero trazer uma ilustração muito interessante que eu apaguei no livro de um autor inglês, né? E que ele diz uma coisa muito interessante, dentre as várias coisas. Agora, nesse momento, esqueço o nome dele, mas se alguém quiser, depois eu posso ver lá no meu computador e passar para você. Uma das coisas muito interessantes que ele fala é essa ilustração aqui, falando de que nós devemos olhar sempre para a frente. Ele diz o seguinte: dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Eu estou lendo para ser fiel ao que ele escreveu. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os montes e vales por onde passou, para o caminho sinuoso que correu, e vê à sua frente um oceano tão vasto, quando ele chega na
desembocadura, quando ele chega frente ao oceano, né? Então ele vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é, diz o autor, nada mais é do que desaparecer para sempre. Olha que coisa interessante o pensamento dele. Quando o rio está lá, na hora de entrar naquele grande oceano, ele olha para frente, se ele pensasse, né? É como que agora eu vou desaparecer para sempre. Mas acontece que isso daí não existe outra maneira de fazer. O rio vai ter que desembocar no mar. Tanto quanto a nossa vida, nós não temos como olhar para trás. O rio não tem como olhar para trás e parar. O rio não tem como olhar para trás e parar. Nós também, na nossa vida, não temos como olhar para trás e diante desse oceano bravio que nós temos pela frente, né? Nós não temos como parar. Nós temos que perseverar até o final, porque o que vale é a palavra de Deus. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz que aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo, né? Então, o rio precisa de arriscar e entrar no oceano. Só ao entrar no oceano, diz ele, o medo irá desaparecer. Por quê? Porque apenas então ele saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de tornar-se parte do lindo oceano diante dele. Então veja, se a gente colocar isso aí na nossa vida, diante de todas as ameaças que a gente tem pela frente, é como se a gente estivesse na hora de entrar no oceano e a gente ter medo, mas depois que a gente entrar no oceano da vida, no sentido verdadeiro da vida que o Senhor quer que a gente viva, crendo nele e em mais ninguém, aí a gente vai ver que nós vamos fazer parte do oceano. Que oceano? Nós vamos fazer parte da família de Deus. E aí a vida vai ser eterna e não vai ter mais medo, né, de desaparecer para sempre. Só tem medo de desaparecer para sempre aquelas pessoas que acreditam que a vida termina no túmulo. É uma visão muito pobre da vida imaginar que a vida termina no túmulo. Então, a vida eterna, aquilo que o Senhor manda a gente olhar para frente, para o alto, a vida eterna é como se a gente, com qualquer medo que a gente tenha do desconhecido, da morte, né? Porque nós não fomos criados para morrer. A morte é o preço do pecado, né? No plano original de Deus não existia a gente morrer. Por isso é que a gente tem terror da morte. A morte nos leva a situação desconhecida. Mas aí é que entra o viver pela fé. Aí é que entra a importância do que a Bíblia diz de vivermos pela fé. Quando a gente estiver lá, nós vamos, tal como se a gente fizesse parte do oceano, nós vamos fazer parte do reino de Deus. Parte do reino de Deus, onde está escrito que não haverá morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, coisas dessa ordem. E eu fico muito encantado e muito impressionado com algumas pessoas, ou até talvez muitas pessoas que vivem uma vida humilde, pessoas às vezes até que nem foram à escola, mas que vivem lá no remoto, no interior do nosso país. Eles não estão preocupados se vai ser o governante esse ou se vai ser o governante aquele. Com toda a pobreza que eles vivem e que eles já estão acostumados com aquele tipo de vida, eles não perdem a vida dele, porque basta você ver o testemunho de algumas pessoas que vivem no interior, que com todo o problema da pandemia, eles estavam ali vivendo, né, dentro de uma despreocupação que nós jamais tivemos. A pandemia foi uma ameaça, Muita gente morreu com a pandemia, muita gente morreu com a pandemia. Mas muitas outras pessoas que tinham fé, e a gente viu isso em várias reportagens, pessoas de idade que ao saírem do hospital, depois de ficarem entubados e internados por mês ou mais de mês, pessoas de idade avançada, saírem e todos ali da equipe médica, todo o povo, homenageá-los. E será que é por acaso que eles passaram por tudo aquilo
e saíram sarados? Obviamente que não. Obviamente que é pela fé. É pela fé. Então não tem pandemia. Se uma pandemia nos levar à morte, a gente não pode estar assustado ou terrivelmente apavorado com a pandemia, porque se for a hora que o Senhor queira nos levar, Ele vai nos levar com pandemia, sem pandemia. E é triste aqueles que acreditam às vezes no decreto dos médicos, alguns médicos, porque tem médicos que são pessoas de sabedoria, mas alguns médicos decretam: olha, o seu marido, ou a sua mulher, ou o seu pai vai viver não mais do que tantos dias, não mais do que tantas horas. O homem não tem o poder de decretar a morte de ninguém. Tanto é que vários que passaram por isso depois sobreviveram, que estão por aí, né? O que é a prova de viver olhando para a frente, olhando para o alto e glorificando a Deus, é a fé, não tem outra maneira. Então, o que acontece? Agora eu quero ler o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3. Nós vamos ver, propositalmente, nós vamos ver só dos versículos 1 ao 14 e dos versículos 18 ao 21, porque o 19 e 20 eu não quero entrar neles, porque poderia levar a gente a desvirtuar. Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, nós vamos ver os versículos 1 ao 14 e depois do 18 ao 21, porque eu quero focalizar no que é essencial. Eu não quero explorar os versículos que poderiam eventualmente levar a alguma falta de entendimento. Então, a palavra de Deus diz: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Filipenses 3, versículos 1 ao 14 e 18 ao 21. Resta, irmãos meus, disse o apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Aqui ele não está agarrado à ideia da circuncisão no seu sentido corporal, no seu sentido físico. Ele está ligado à circuncisão no seu sentido espiritual, quando ele diz: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos glorificamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Já começa aí uma afirmação profunda e importante: e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era fariseu, ele estava ligado, muito ligado na letra da lei, né? E aliás, quando a gente começa a pensar na letra da lei, no espírito da lei, tristemente a gente também chega à conclusão hoje, nos nossos dias aqui, entre nós, que a lei não é obedecida nem na sua lei, nem a lei escrita, nem na sua forma verbal e nem na sua forma espiritual. Imagina a reflexão se a gente começar a pensar o que está acontecendo no mundo e na nossa nação, nós estamos sofrendo de perto, é que a lei não está sendo obedecida nem na sua letra, no seu sentido literal, e nem muito menos no seu sentido espiritual. O que é uma tristeza, porque marca o quê? Marca o tempo que a gente está vivendo,
sinais dos tempos, o sinal que nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, só o Pai que sabe, está lá claramente escrito, mas os sinais dos tempos estão cada vez mais se mostrando evidentes para nós. E ele era irrepreensível, segundo a justiça da lei, mas acontece que a tal da justiça que ele praticava o levava a perseguir a igreja. Imagina que tristeza. Nós vamos chegar, já estamos chegando o tempo em outros lugares, e vamos chegar o tempo no nosso país em que a igreja vai ser verdadeiramente perseguida, né? Então, ele continua dizendo: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Ele não disse que tem por perda algumas das coisas, não. Ele tem por perda, considerou ter por perda todas as coisas, em razão de quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como o quê? Na versão na tradução do Ferreira de Almeida diz: e as considero como história, ou seja, as considero como lixo. Para quê? Para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Aqui ele estava vendo o que aconteceu com Jesus Cristo e o que ensina o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós morremos para nós mesmos, quando nós morremos para a vida, e o simbolismo do batismo é a gente morrer. Quando a gente é batizado, a gente morre para nós mesmos, né? Morre para a filosofia de vivermos pela carne, para renascermos com Cristo ressuscitado. Por quê? Porque existe a promessa da ressurreição. O dia que o Senhor voltar, todos aqueles que estiverem no túmulo, né, eles serão ressuscitados pelo mesmo que ressuscitou Jesus Cristo. E aí nós vamos aparecer lá no juízo final. Aqueles que morreram em Cristo vão estar sentados num lado da sala do julgamento, né, do trono de Deus, e os que morreram fora de Cristo vão estar sentados do outro lado, e está escrito que para os que morreram em Cristo, para eles não há o quê? Não há condenação. Enquanto para os que morreram fora de Cristo, esses terão a sorte dele, o caminho deles diferente, porque eles vão estar lá no inferno para sempre, né? É uma coisa triste. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas isso é o que está escrito na palavra de Deus, e nós temos que ver que o Senhor é justo. Ele é amor, mas ele também é justiça. Como é que ele iria fechar os olhos para todos aqueles que morreram fora de Cristo e igualá-los com aqueles outros que morreram em Cristo? Então a sorte deles vai ser diferente, né? Essa é a realidade da palavra de Deus. Então, aí ele diz, para ver, ele se referindo a si mesmo, ele diz, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Aí ele continua dizendo, não que já a tenha alcançado. Ele não alcançou ainda a perfeição. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para quê? Para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele foi preso. Quantas vezes foi preso? Ficou naquele subterrâneo cheio de lama, preso, acorrentado, e no entanto,
ele não estava ligado na circunstância pela qual ele estava passando, porque ele foi preso, porque ele professou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Imagina que guinada enorme na vida do apóstolo Paulo, uma coisa tremenda, aquele que era perseguidor da igreja, né? Perseguidor ferrenho da igreja, inclusive naquele episódio da morte de Estevão, ele estava lá presente e tal. No dia que o Senhor Jesus o alcançou, ele estava em cima daquele cavalo em direção à cidade de Damasco para fazer o que ele sempre fazia, que era sair mandando matar os seguidores de Cristo. Jesus Cristo o alcançou e fez aquela pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, não há quem resista quando Jesus Cristo chega e toca a consciência da pessoa, como Jesus Cristo tocou a Paulo. A partir daquele momento ele caiu do cavalo, ficou cego e depois ele entrou no processo de restauração. O Senhor já tinha separado um mentor para ele, de maneira que ele pudesse, né, começar a viver para Cristo, aprender para poder cumprir o papel que Deus deu para ele, que era de ser o apóstolo aos gentios. Imagina, o judeu, ele virou o apóstolo para pregar o evangelho aos gentios. Deus o havia chamado para isso. E esse exemplo de Paulo é um exemplo tremendo para nós, porque ao final das contas, a gente deve ver, ao querer viver olhando para frente e para o alto, a gente deve procurar, buscar discernir qual é a vontade de Deus para nós, qual é o chamado de Deus para nós honrarmos o Senhor, não é? E não perdermos o resto da nossa vida dentro da mesma filosofia do mundo, não é? E ficar esperando pelas coisas que nunca vão chegar. Então isso é muito importante, nós discernirmos o chamado que o Senhor tem para nós. E muita gente dentro das igrejas diz: pastor, eu não tenho a vocação para ser um pregador, eu não tenho a vocação para ser um evangelista, mas o Senhor tem um chamado e Ele dá o dom que Ele quer para todas as pessoas. Você pode servir a igreja em forma de prestar qualquer serviço, sem necessariamente ser um evangelista, ser um pregador, porque também está escrito que Deus chamou alguns para serem os evangelistas, os pregadores, né? E outros para intercessores, etc. Mas não quer dizer que Deus não tenha o chamado que Ele quer que nós persigamos. Agora eu me lembrei de uma pessoa, esse homem morreu até cedo, ele morreu com seus 50 e poucos anos, né? E ele não batia no peito e nem saía dizendo o que ele fazia dentro da igreja, na comunidade Ramá lá do Parque Paulista. Ele foi um cara que sempre cuidou de tudo dentro do prédio da igreja. Ele não tinha a vocação para ser um intercessor em oração, para ser um pregador, mas ninguém sabia até quando ou até onde ele tinha o amor por servir ao Senhor. Tudo era lâmpada, era reconstruir, era pintar, era limpar, tudo ele fazia. Tanto é que quando ele morreu, o pastor de lá me disse: pastor Paulo, agora nós estamos em problema, não encontramos ainda ninguém que faça ou que sirva o Senhor com o amor e com o coração que aquele nosso irmão fazia. Então, todos nós temos algum chamado da parte de Deus. É uma questão da gente buscar querer servir ao Senhor naquilo que Ele nos chamou. Então, aí ele diz assim, referindo-se a si mesmo, ele diz: irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me, olha a chave, o verbo que ele usa, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram. A gente tem que se esquecer das coisas que ficaram para trás, seja em que nível for, no nível individual, no nível da nação, no nível do que for, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. E aí no versículo 14 ele diz: prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa foi a meta dele, prosseguir para o alto segundo a vocação, né? A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí ele, se a gente vai para o versículo 18, diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, Paulo falando para a igreja de Filipe, porque muitos há, muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, ele chorava, referindo-se aqui àqueles que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. Quantas e quantas pessoas são verdadeiramente inimigos da cruz de Cristo, não é? Não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí ele diz, referindo-se àqueles, ele diz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o vento, e cuja glória é para confusão deles, que só pensam aonde? Em quê? Nas coisas, só pensam nas coisas terrenas. Oh meu Deus do céu! Mas a nossa cidade está onde? Está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que fará o quê? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Qual o propósito de Deus? É sujeitar todas as coisas para Ele. Ele nos criou para Ele não nos criou para nós mesmos. E também, tristemente, quantas pessoas, eu sempre repito isso, quantas pessoas dizem, a vida é minha, eu faço o que eu quero da minha vida, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para mim. Isso é muito triste, porque a vida não pertence a nós, né? Todas as pessoas que blasfemaram contra Jesus Cristo, como aqueles, olha, se Jesus Cristo bater aqui na porta, nem Jesus Cristo você deixa entrar. Aquela Elis Regina, ela falou isso para o porteiro, naquele dia ela morreu. Então, não se pode blasfemar contra o Senhor. O Senhor é o Senhor, queiramos nós ou não queiramos nós. E aí, indo para Hebreus 11, versículo 6, né, o autor de Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem qualquer outra coisa, não há problema. A gente está sem não ter qualquer outra coisa, mas sem fé a gente não consegue agradar a Deus. Então, esse exemplo de Paulo, a gente deve pensar, refletir e colocar na nossa vida como propósito daqui para diante, porque eu tenho certeza que todos aqueles sonhos que a gente teve, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente sonhava, agora estamos chegando à conclusão de que não é a realidade deste mundo de trevas. Então, temos que buscar a vontade de Deus. Então, aí, ao final, a gente deveria perguntar a nós mesmos, a gente deveria se perguntar, usar essas seguintes perguntas: que evidência vemos em nossa vida sobre o chamado que temos de Deus? O que para nós é evidente como chamado de Deus, para a gente não perder o nosso tempo? Segunda pergunta para nós refletirmos: o que outra pessoa pode ver em nós que prove que algo sobrenatural aconteceu na nossa vida? Quando as pessoas olhem para nós, elas têm que ver em nós não aquela pessoa que eles viam em nós antigamente, antes da nossa conversão, mas eles têm que perceber que algo sobrenatural aconteceu em nós, a maneira de agir, a maneira de tratar, a maneira de amar. Quantas vezes a gente está amando de uma maneira condicional as pessoas? Então, a maneira de nós demonstrarmos a verdade da nossa fé são as boas obras. Não é que as boas obras vão nos levar a ser salvos, mas as boas obras vão dar testemunho da nossa fé. Outra pergunta: que hábitos podem mostrar
que vivemos dignos do nosso chamado. As pessoas precisam de ver em nós qual é o chamado de Deus para nós através da maneira como a gente age. E aí, quais são os hábitos, né, que nós praticamos como novas criaturas, não seguir sendo a mesma pessoa que nós sempre fomos? Que hábitos podem mostrar que vivemos dignos do chamado do Senhor? Isso prova o quê? E aí, a última pergunta: estamos olhando para a frente ou vivendo do passado? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos todos os dias, que o Senhor nos dê chance da gente se desligar dos nossos hábitos como velhas criaturas para sermos novas criaturas e vivermos dignos do Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, muito obrigado pelo apóstolo Paulo, que nos ensinou como ensinou a igreja de Filipenses, nos ensina hoje como nós devemos viver para sermos dignos de Ti. Tende misericórdia de nós, Senhor, perdoa os nossos pecados e leva-nos a passar a viver prioritariamente para respondermos o Seu chamado na nossa vida. Esclarece na nossa mente qual é o chamado que o Senhor tem para nós podermos viver respondendo a esse chamado de maneira a glorificar a Ti, Senhor. Assim oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus pode dizer amém. Agora, eu vou pedir aos irmãos para informar aqui, para quem não sabe, a contribuição do dízimo e das ofertas. Os irmãos podem direcionar através do Pix, luzdomundo.pix@gmail.com, ou se os irmãos quiserem depositar no gasofilácio, está aqui à vontade. E eu vou pedir ao irmão que pegue a bênção e a gente depois vai da música, ok? Tá bom. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo. que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.